paz do Senhor, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor-presidente Abimael Florencio da Costa. Antes de nós iniciarmos nossa lição, vamos orar agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer por esta oportunidade, esse privilégio de aprendermos a tua poderosa palavra. Pai, abençoa cada aluno, Pai, em nome de Jesus, os seus familiares, Pai, que nós possamos entender a tua palavra e guardar a tua palavra em nosso coração. Toma a frente, toma a direção, tira toda a barreira, todo impedimento em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas deste segundo trimestre de 2020, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição passada, nós estudamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, no qual nós falamos a respeito da nossa nova posição em Cristo. Falamos sobre a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e o papel importante que o Espírito Santo desempenha no plano da salvação. E a lição de hoje, que nós iremos estudar, é a lição de número 3, dia 19 de abril de 2020, que tem como tema eleição e predestinação. Doutrinas importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Você sabe o que a Bíblia fala sobre eleição? Você sabe que a Bíblia fala sobre predestinação? Esses e outros assuntos nós estudaremos, pela graça de Deus, nesta lição em nome de Jesus. O texto áureo ele se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral desta lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Esta lição possui também 3 objetivos específicos. O primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E, por último, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Esta lição ela possui 3 tópicos com seus subtópicos. O primeiro tópico que nós iremos estudar fala sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico que iremos estudar vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. E o terceiro tópico e último
nós vamos estudar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A eleição e a predestinação, que é o tema de hoje, são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição nós vamos abordar os conceitos bíblicos e a interpretação do ponto de vista pentecostal referente à eleição e à predestinação. É interessante que o comentarista ele faz questão de dizer que nós abordaremos uma interpretação pentecostal. Por que uma interpretação pentecostal? Primeiro porque é a que nós cremos e que tem base bíblica. A interpretação do ponto de vista da assembleana, das Assembleias de Deus. E porque também existem outras interpretações, outras linhas de pensamento acerca da eleição, acerca do que o apóstolo Paulo fala sobre a eleição e sobre a predestinação, que são contrárias à verdadeira interpretação da palavra do Senhor e que tem causado muitos problemas, muitos transtornos, né, para a igreja, para o ser humano em geral, com relação à interpretação. Nós sabemos que texto sem contexto é pretexto para quê? Para heresia. Tem muitas heresias aí, ao qual nós temos que ter o cuidado com tudo aquilo que nós ouvimos ou aquilo que nós lemos, se tem base bíblica ou não. Então, o comentarista ele faz questão de dizer que nós vamos abordar do ponto de vista, a interpretação do ponto de vista pentecostal, né, que é o que tem base bíblica. Então, há outras interpretações e linhas de pensamentos acerca da eleição e predestinação, e eu quero trazer aqui alguns exemplos para os irmãos com relação a isso, que é importante nós trazermos esses exemplos. Provavelmente os irmãos já até ouviram pessoas falando acerca disso. Então, um exemplo que podemos citar é a predestinação fatalista. E o que é a predestinação fatalista? A predestinação fatalista é a que Deus já fez, ela diz que Deus já fez escolhas antecipadas de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. De acordo com a predestinação fatalista, existem pessoas já destinadas para o céu e existem pessoas já destinadas por Deus para o inferno. Já foi predeterminado por Deus quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós acreditamos que a igreja ela vai para o céu e que as pessoas que vivem, isso é o que nós acreditamos, que a igreja ela vai para o céu, é bíblico, e que as pessoas que vivem no pecado vão para onde? Vão para o inferno. Isso é bíblico, está na palavra do Senhor. O que nós não acreditamos é que Deus faz escolhas individuais de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. E essa doutrina, a qual alguns ensinam, ela é tão maligna, ela é tão terrível, que leva as pessoas a uma falsa segurança da salvação. Porque se eu sei que eu fui eleito por Deus, fui escolhido por Deus para o céu, já estou escolhido para o céu, estou dentre aqueles que foram escolhidos para o céu, destinados para ir para o céu, então eu posso, já que eu sou escolhido, eu posso adulterar, eu posso me prostituir,
e fazer outras coisas, posso pecar, fazer outras coisas erradas e não vai dar em nada. Eu não vou perder a salvação porque, dentre essa linha de pensamento, eu já estou destinado para o céu. Então, para vocês, alunos, verem quão problemática é esse tipo de linha de pensamento, esse tipo de interpretação ao qual muitos aí têm pregado e têm ensinado como se fosse certa. Né? Como nós falamos, texto sem contexto é pretexto para heresia. Outros também, vou citar mais um exemplo, que outros também ensinam que a graça de Deus não é irresistível, que nós não podemos resistir à graça de Deus. O que, diante da palavra de Deus, nós vemos que que não é bem assim. As pessoas elas podem resistir sim à graça de Deus. Graça é favor imerecido. Deus derrama graça sobre nossas vidas. Só que existem pessoas que resistem a essa graça. Então, e valendo-se disso, muitos creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Já que eu não posso resistir, a graça é irresistível, e nós sabemos que a salvação vem pela graça do Senhor, nós somos salvos pela graça do Senhor, e se nós não podemos resistir a essa graça, então nós não temos como perder a nossa salvação, o que é totalmente antibíblico, quando nós vemos exemplos na Bíblia de muitos aí que perderam a salvação. Então, hoje, amados, nós vamos... Primeiro tópico, que nós só alguns exemplos para os irmãos tomarem conhecimento de algumas linhas de pensamento e interpretações que existem aí, que nós já existe no passado e atualmente existe, ao qual nós devemos nos preocupar e a qual não tem base bíblica. O primeiro tópico dessa lição, ele vai falar sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. A eleição foi feita antes da nossa existência, como o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios. Essa eleição foi feita antes da fundação do mundo, antes da nossa existência. Deus planejou salvar, antes da nossa existência, Deus planejou salvar e capacitar, tá? Salvar e capacitar para uma vida de santidade o que Ele elegeu de antemão. O que Ele elegeu. Então Deus, antes da fundação do mundo, antes da nossa criação, Deus, na sua presciência, Deus que conhece todas as coisas, Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele já prevendo algo no futuro, Ele já planejou, planejou a salvação, né, e capacitação daqueles que Ele elegeu para uma vida de santidade. E nós vamos estudar aqui sobre a eleição divina, sobre as condições da eleição e sobre uma vida santa, irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Quem são esses eleitos do Senhor? Quem são esses a qual o Senhor elegeu antes da fundação do mundo? Então a eleição, ela traz uma ideia de escolha, né? Eleição a pessoa que é eleita, a pessoa que foi escolhida, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? Quando Paulo ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: como também nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E dentro do que Paulo falou, o comentarista aqui ele fala sobre 3 aspectos ao qual Paulo menciona dentro deste, inserido neste versículo ao qual ele escreveu para a igreja. O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? De acordo com Paulo, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Então, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso essa escolha ela é o quê? Ela é cristocêntrica. Nós fomos escolhidos em quem? Em Cristo. Em Jesus que nós fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Então a carta de Paulo diz que ela se deu antes da fundação do mundo. Antes de nós sermos criados, essa escolha em Cristo foi feita. E qual a finalidade? Segundo aqui a carta de Paulo aos Efésios, qual foi a finalidade? Foi para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santo quer dizer o quê? Separado. Né? Irrepreensível, sem repreensão. Então, qual a finalidade? Para que fôssemos o quê? Separados do pecado. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre a eleição, ele fala nos elegeu, ele fala que nos elegeu, ele não fala individualmente, mas ele fala de um grupo de pessoas. Quando Paulo fala em eleição, tanto na realidade, tanto a eleição como a predestinação, ao qual está escrito na Bíblia, ela se refere a quê? Se refere à igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nos elegeu, ele está falando para quem? Para a igreja. Ele está falando para a igreja em Éfeso. Então, como também nos elegeu a igreja antes da igreja nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Segundo Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas, tá? Que a eleição de pessoas, ela ocorre somente em união com Jesus Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. É por isso que ele fala, apóstolo Paulo, como também nos elegeu nele. Nos elegeu em quem? Em Cristo. Então, ele é cristocêntrica. É em Cristo. Não tem outra eleição, não tem como ser eleito sem estar em Cristo. Você só é eleito se fizer parte do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. É a igreja. Então, quem não faz parte da igreja, não é um eleito. Só é eleito aquele que é igreja, aquele que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja pela fé. Então, amados, nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, segundo o quê? Segundo a sua presciência. Então, segundo a presciência de Deus, presciência quer dizer pré-conhecimento de Deus sobre todas as coisas, segundo então o conhecimento de Deus sobre todas as coisas antes da fundação do mundo, antes da nossa existência, esse pré-conhecimento de Deus, Deus que conhece todas as coisas antecipadamente, Deus que é onisciente, que é um dos seus atributos, ele que sabe de todas as coisas, Deus, ele na sua presciência providenciou o quê? Um plano de salvação, um escape para o homem. Então Deus, já sabendo das coisas futuras, daquilo que ia acontecer com o homem, que o homem não tinha condição nenhuma de ser salvo, Deus ele providenciou antes da fundação do mundo, antes da existência do homem, ele que conhece todas as coisas, providenciou um plano de salvação, um
escape através de Cristo, através do seu Filho amado, para o ser humano. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, a eleição é divina. A eleição é de Deus através de Cristo. Foi Deus quem nos elegeu através de Cristo. Quais as condições da eleição? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, a eleição para a salvação em Cristo ela é oferecida a todos. Então, essa eleição para a salvação em Jesus, ela é oferecida a toda a humanidade. Ela não é só oferecida a um e a outro. Então, nós vemos que já cai por terra a tal da predestinação fatalista, ao qual diz que Deus escolheu uns para salvação e outros para a perdição. Uns para o céu e outros para o inferno. Então, a eleição para a salvação, ela é disponibilizada, ela é oferecida a todos. Lá, nós vemos isso, e isso tem base bíblica. No Evangelho escrito por João, um versículo muito conhecido de todos nós, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que Deus deu a Cristo, seu Filho unigênito. Isso aqui, tudo aqui foi a presciência de Deus. Deus já antes, ele já planejou a salvação do ser humano. Então, através de Cristo. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele, não é só para um ou para outros. Ele amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda mais o versículo, vamos ler também o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Aqui o mundo fala sobre a humanidade, sobre pessoas, não sobre o planeta, mas sobre pessoas. Né? Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, toda a humanidade, fosse salva por ele. Então, toda a humanidade ela tem acesso à salvação, porém, o acesso em Cristo. Toda a humanidade ela pode ser um eleito de Deus, uma eleita de Deus, porém em Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, amados, a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Os irmãos também podem ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 a 6. Que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Capítulo 2, versículo 4 ao 6, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer que todos os homens se salvem, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, de salvação por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então Deus, ele quer que todos eles, os homens se salvem. Amém? Quer que todos se salvem. E tornar-se oferecido a todos, e tornar-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, a condição é que o prévio arrependimento e fé, quando a pessoa ela se arrepende e ela crê, ela faz parte, ela começa a fazer parte dos eleitos. Ela começa a fazer parte dos eleitos
da igreja, do corpo de Cristo, através do seu arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório. É importante frisar isso. Esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo, ninguém pode cumprir esse meio sem a graça de Deus. Então, não é por meio de obras, não é por meio da nossa própria capacidade que nós conseguimos o arrependimento e a fé, não. Essa condição não, mas é por meio da graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa de Deus, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. A Bíblia fala que porque pela graça sois salvo. Está na palavra. Por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de mim. Tá? Pela graça eu sou salvo por meio da fé. Isso não vem de mim. É dom de Deus. Não vem das minhas obras para que ninguém se glorie, para que eu não venha me gloriar. Mas vem de quê? De Deus. Então, pela graça, nós somos salvos. Então, é só mesmo pela graça. Ninguém pode cumprir essa condição se não for pela graça de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. E nós temos que ter uma vida santa e irrepreensível. O apóstolo Paulo fala que para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, santos e irrepreensíveis separados do pecado. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. Separado do pecado. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então Deus nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para sermos separados do pecado. A Bíblia fala que Deus, ele é santo e ele requer de nós santidade, tá? O mais alto padrão de ética e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo é o quê? A santidade. Nós possamos a cada dia buscarmos ser santos perante o Senhor. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, ele está falando que Deus é santo. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, amados alunos, nesse aspecto, então, santo significa o quê? Separado do pecado. Então, Deus, ele nos elegeu para sermos o quê? Separados do pecado. Para sermos o quê? Uma igreja separada, uma igreja santa. O adjetivo não só santo, mas também irrepreensíveis. O adjetivo, de acordo com o comentarista, o adjetivo grego amonos, quer dizer irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2:5. Carta de Paulo aos Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então,
Ele requer de nós, ele quer que nós sejamos uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja separada do pecado, uma igreja sem defeito, uma igreja irrepreensível, uma igreja que se destaque, que resplandeça como astro no mundo, em meio a um mundo corrompido, uma geração corrompida. Os termos apontam, tanto santo como irrepreensível, apontam para a santificação, o processo de santificação, a separação do pecado, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então o Senhor, Deus, ele nos elegeu em Cristo para sermos o quê? Uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja santa como ele é santo. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 3, Efésios 5, 1 a 3, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Vamos ler também o versículo 4. Nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, amados, esses dois termos, santo e irrepreensível, ele aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão de ética e moral de vida para agradar a Deus. E como diz o apóstolo Paulo, nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, de Deus, em amor. Efésios 5, 27 diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, Deus, ele quer uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja separada do pecado, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como diz a palavra do Senhor. Agora, irmãos, a nova vida dos eleitos. Então, os eleitos, como nós falamos, os eleitos, todos têm direito a fazer parte dessa eleição. E é interessante, quando nós falamos aqui, que foi Deus que nos elegeu, né, as condições dessa eleição, nós vimos aqui que pela graça nós somos salvos, pela graça, né? Nós vimos aqui sobre o arrependimento e fé, que ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Então nós vemos que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ser uma igreja separada, né? Uma igreja sal da terra e luz do mundo, uma igreja separada, que faça diferença. E é interessante que podemos dizer que a eleição de Deus, ela é condicional. Nós podemos dizer que ela é condicional, né? Porque o homem, condicional por quê? Porque o homem ele pode querer ser eleito ou não. Aí nós entramos no tema livre-arbítrio, né? Deus nos deu o poder de escolha. Nós podemos escolher ser eleitos do Senhor ou não ser eleitos. E a nova vida dos eleitos? Então, a partir do momento que você se arrepende, que o pecador ele se arrepende, que ele aceita Jesus, porque nós somos eleitos em Cristo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo em Cristo.
Então, essa eleição é cristocêntrica. Então, é em Cristo. Então, quando o pecador ele se arrepende, que ele aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, pela fé, ele agora faz parte dos eleitos do Senhor, da igreja, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura, as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Né? Agora nós temos uma nova vida, uma nova conduta, como nós falamos, as coisas velhas se foram. Então o tema que é apresentado por Paulo, ele é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja que, como nós falamos na palavra do Senhor, uma igreja que é gloriosa, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja separada do pecado. Não obstante, somente o Espírito Santo é importante nós falarmos isso, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então, amados, quem nos capacita para esse novo estilo de vida é quem? É o Espírito Santo de Deus. Vamos ler Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 25, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, amados, somente o Espírito Santo ele capacita o crente para esse novo estilo de vida, esse estilo de vida separado do pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então é somente com a ajuda do Espírito Santo. Trata-se, portanto, de um processo contínuo. A santificação ela é um processo contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Então é um processo. A santificação é um processo na vida do crente, né? Que vai ser um processo contínuo até a glorificação final no dia de Cristo, que está descrito em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, Deus espera de nós uma igreja que separada do pecado até, né, a glorificação final no dia de Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. A eleição ela ocorre por iniciativa própria de Deus, por causa da obra de Cristo sem mérito algum humano. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não tem mérito nenhum, né? Mérito nenhum. A eleição ocorre por iniciativa própria de Deus. Então, eleição, de acordo com o livro Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, eleição e escolha são apenas um termo no original, que é eclogia. A eleição olha para o aspecto passado da nossa salvação. A eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação, de acordo, né, com o livro de Teologia Sistemática da CPAD. Então,
A eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação, feita por quem? Por Deus. Nós, pecadores, por natureza, não sabemos escolher, mas o Senhor nos escolhe. Louvado é o nome santo do Senhor. 2 Tessalonicenses 12, 13 diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que nós devemos, possamos sempre dar graças a Deus por Ele ter nos elegido desde o princípio para a salvação. Louvado o nome santo do Senhor. Então vamos agora ao segundo tópico desta lição em nome de Jesus. O segundo tópico desta lição, ela vai falar sobre os predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar, ela mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele diz que Deus nos predestinou para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, antes da fundação do mundo, antes da nossa existência. Deus nos predestinou, né? Ele nos determinou o nosso destino, né? O nosso futuro antes da fundação do mundo. E nós vamos ver aqui o que significa o termo, o que significa a palavra predestinar. O termo grego, proorizo, no grego, proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então Deus determinou antes o futuro da igreja. Então predestinar é destinar o futuro. Deus determinou o futuro. Deus determinou o futuro, determinou o destino da igreja antes da fundação do mundo. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus, como nós vimos. O que nós vimos no primeiro tópico? Que a eleição é a escolha, nós fomos escolhidos por Deus. A eleição, ela foi feita por Deus em Cristo, em Jesus. Né? Só podem fazer parte dos eleitos aqueles que estiverem em Cristo, que fizerem parte do corpo de Cristo, da igreja. Então a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, para ele mesmo, para Deus. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então a predestinação é aquilo que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então Deus ali, de antemão, antes da fundação do mundo, antes da nossa existência, Deus ele já preveu, né, de antemão o que ia acontecer ao povo escolhido de Deus, à igreja. Eu queria trazer para os irmãos três grupos, alguns exemplos, três grupos, como exemplo aí, que os irmãos quiserem anotar, três grupos que foram predestinados, ao qual está na Bíblia, ao qual tem base bíblica. Três grupos que foram predestinados para que nós venhamos ver que na Bíblia, que tudo isso que nós estamos falando tem base bíblica. O primeiro grupo que foi predestinado foi a semente de Abraão, né? Israel. Israel ele foi predestinado em Abraão, assim como nós somos predestinados em Cristo.
Assim como nós somos predestinados em Cristo, Israel ele foi predestinado em Abraão. Então, Deus predestinou a semente de Abraão. Está lá em Gênesis 12, você vê, né, descrito isso. Então, Deus predestinou a semente de Abraão. A ser o quê? A ser, Deus predestinou, ele determinou o futuro da semente de Abraão a ser o quê? Uma grande nação para conquistar uma terra prometida, Canaã. Deus determina o futuro da semente de Abraão. Isso é predestinação. Ele estava falando que em Abraão faria uma grande nação. Então Deus, quando ele fala com Abraão, ele predetermina ali o futuro da semente de Abraão, de Israel. Ele fala que em Abraão faria o quê? Uma grande nação. E determinou para que Israel possuísse a terra prometida, como também determinou que um dia Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Messias e é o Senhor. Então, isso é predeterminar, né? É determinar de antemão. Deus é determinar o futuro. Deus aqui estava determinando o futuro de Israel através de Abraão. Deus também, nós encontramos na Bíblia outro grupo que foram predestinados também, que foi quem? Os ímpios. A Bíblia fala no Salmo 9, verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Quem vive no pecado vai para onde? Quem vive na impiedade vai para onde? Quem não crê em Deus vai para onde? Então está determinado que quem não crê em Deus, está determinado que quem não crê em Deus, o futuro, está determinado o futuro já está determinado, que quem não crê em Deus, não aceita a Jesus e vive no pecado, vai para onde? Vai para o inferno. Então os ímpios, os pecadores, estão determinados a irem para o inferno. E é também um outro grupo que nós podemos citar aqui, que é o quê? Que é a igreja. A igreja vai para onde? Para onde vai a igreja, biblicamente dizendo? Vai para o céu. Né? Então Deus determinou também o futuro da igreja. O Senhor determinou o futuro de Israel, o futuro dos ímpios e também o futuro da igreja. A igreja vai para o céu. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ver na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ele fala sobre a vinda de Cristo. Então, ela diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, Deus, Ele determinou o futuro da igreja, que é o quê? O céu. Né? O céu. Então, como nós falamos anteriormente, nós não acreditamos em uma predestinação fatalista, né? Onde Deus antecipadamente ele escolhe pessoas para o céu, né? E outros para o inferno. É como se Deus já tivesse escolhido, Deus já escolhe quem é que vai para o céu e quem que vai para o inferno. Nós acreditamos que a igreja vai para o céu. E acreditamos, por quê? Porque acreditamos que aquele que é pecador, ele tem a oportunidade de se arrepender e fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte dos eleitos do Senhor e consequentemente, ser predestinado, né? Predestinado a salvação. Predestinado à salvação. Então, amados, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho,
recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. E filhos, como diz a palavra, por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte, é interessante nós falarmos que essa prática, a adoção, ela não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e é perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, a adoção, irmãos, ela aqui fala de posição. Quando o apóstolo fala aqui de adoção, nós fomos predestinados. Nosso futuro foi determinado antes da fundação do mundo para filhos de adoção por Jesus Cristo. A adoção no grego, ele fala de posição. A nossa posição como filhos de Deus, a nossa posição como herdeiros das bênçãos espirituais do Senhor. Então, nós somos determinados, Deus nos determinou no nosso futuro para sermos herdeiros das bênçãos das bênçãos espirituais do Senhor em Cristo Jesus. E quais os privilégios dessa adoção? Né? Quais os privilégios dessa adoção? Quais os privilégios de sermos, de termos essa posição diante de Deus como filhos e herdeiros das bênçãos do Senhor, das riquezas de Deus? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Nós sabemos disso lá no livro de Gênesis, né? Que o pecado rompeu essa comunhão através do pecado. A consequência do pecado foi essa, rompeu a comunhão que o ser humano tinha com Deus. Entretanto, em Cristo, nós fomos reconciliados com o Senhor. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos justificados perante o Pai. Nós somos apresentados ao Pai como justos perante o Pai. As coisas velhas se foram, que tudo se fez novo. A Bíblia fala Deus fala que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. Então agora nós, ao invés de condenados, nós somos apresentados ao Senhor como justos através do sangue de Cristo, do sacrifício de Jesus. E a Bíblia fala que a partir daí nós temos paz com Deus, a partir daí é retomada a nossa comunhão com o Senhor, com Deus. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com o Pai, né? Com o Pai. O Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. E nós, a partir de agora, nós somos filhos de Deus. Né? Você agora é filho de Deus. A partir do momento, né, que nós somos reconciliados, nós somos agora filhos de Deus. Não somos mais servos, escravos, estranhos, inimigos do Senhor, condenados à morte eterna. Não, agora, amados, em nome de Jesus, nós somos, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós somos justificados e reconciliados com o Senhor, e a partir de agora nós somos filhos de Deus e herdeiros das promessas, das bênçãos espirituais do Senhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção. Ele fala da adoção, né? Na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou
as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção, a salvação, né, o perdão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Então, amados, através de Cristo, nós temos o direito de aclamar Abba, Pai, porque nós agora somos filhos de Deus e herdeiros das promessas, das bênçãos do Senhor. Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória, louvado o nome santo do Senhor. Então nós temos o privilégio agora, amados, de sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e principalmente da vida eterna, louvado o nome santo do Senhor. Então Deus nos destinou antes da fundação do mundo, nos predestinou, determinou o nosso futuro, porque predestinar significa determinar antes. Então Deus determinou antes, tá? Antes o nosso futuro, louvado é o nome santo do Senhor. Então, a predestinação, ela olha o que? Para o futuro da igreja. Para o aspecto futuro da nossa salvação como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, louvado é o nome santo do Senhor. Vamos agora para o terceiro tópico desta lição, que vai falar sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. O terceiro e último tópico, ele fala que a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O soberano Deus, ele não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos. Foi o que nós falamos anteriormente acerca de linhas de pensamento, de interpretações acerca da predestinação fatalista, onde eles creem que Deus ele determinou alguns para a salvação e outros para a perdição, uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Só que Deus, nós cremos que Deus, de acordo com a Bíblia, com a palavra, Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Isso é bíblico, né? A palavra de Deus não afirma que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Cristo morreu por todos e não somente pelos eleitos. O que diz? Vamos novamente, o que fala João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, todos têm direito à salvação. Então, Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma para a condenação eterna, como se eles não tivessem a opção de escolha. Como se Deus falasse, não, você está condenado, eternamente ao inferno, você está condenado ao céu, você está condenado ao inferno. Não, Deus ele deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos. Eu não imagino Deus vendo um pecador arrependido, condenando e não dando a opção
dele, de se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e ter direito a ser um eleito de Deus, ter direito às bênçãos do Senhor, à vida eterna. Eu não imagino Deus assim. Então qualquer pessoa que crê em Jesus torna-se um dos escolhidos de Deus, pois somos eleitos de Cristo. Então qualquer um pode se tornar escolhido de Deus. Qualquer um. E essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam. Vamos ler Atos capítulo 17, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Diz assim, Atos 17, 30. É que diz a palavra do Senhor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, amados, nós temos que ter cuidado com relação a muitas linhas de pensamentos, a muitas interpretações aí feitas por muitos estudiosos aí que não têm base bíblica, que distorcem a palavra de Deus, que criam heresias acerca tanto da eleição como da predestinação, achando que Deus predestinou uns para a morte eterna, outro para a vida eterna, uns para o céu, outro para o inferno, né? Ensinando que a graça de Deus ela é irresistível, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que a graça de Deus ela é resistível. Muitas pessoas resistem sim à graça de Deus. Muitas pessoas podemos dizer que ela é condicional, né? Muitas pessoas resistem sim à graça de Deus, mas são ensinos, linhas de pensamentos ensinadas, a qual tem causado muito transtorno, muitos problemas para a humanidade. Então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. A nossa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, né? Sendo condicionada ao arrependimento e à fé. Como nós falamos, ela é condicional, mas toda a humanidade ela tem a possibilidade de ser salva, e Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, foi por amor a toda a humanidade que Deus nos escolheu, nos predestinou em Cristo para a salvação, para a vida eterna. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos, tá? A sublimidade dos propósitos eternos de Deus em prover a salvação, né? A sublimidade significa a excelência, a perfeição, né? A perfeição dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu, como nós falamos, e nos predestinou em Cristo. Então, toda essa oportunidade que Deus nos concedeu de sermos, antes da fundação do mundo, tá? De sermos eleitos, em Cristo e predestinados em Cristo para a vida eterna, nós que estávamos condenados à morte eterna, nós que pelas nossas forças ou capacidades não teríamos condições de obter, de ter a vida eterna, de ter a salvação, mas pelo seu amor, pela sua infinita graça, a sua infinita graça, Ele nos concedeu a possibilidade, por amor, de sermos eleitos
e de fazermos parte da Igreja de Cristo e de sermos predestinados à vida eterna, à salvação. Louvado é o nome santo do Senhor. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O favor imerecido porque nós não merecíamos tão grande bênção, tão grande salvação, porém, esse favor imerecido provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Então, quem se achega a Cristo, eles não são coagidos, como nós falamos em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Então Jesus não veio coagir o ser humano. Jesus não veio condenar o ser humano. Mas Jesus, ele veio para quê? Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, afastados do Senhor, mas sim atraídos a Ele, atraídos a Ele. Louvado é o nome santo do Senhor. João 12:32. João 12:32 está escrito o seguinte. João 12:32 diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, louvado é o nome santo do Senhor, que o Senhor, ele não condena o mundo, ele não afasta o mundo dele, mas sim, ele atrai os pecadores, aqueles que se arrependem a ele. Louvado é o nome santo do Senhor, dando direito a estes que se arrependem a ser eleito do Senhor, fazer parte da Igreja de Cristo e a ser predestinado à salvação, à vida eterna. Então, a predestinação não se refere à condenação, mas a condenação como muitos ensinam, mas se refere que a salvação de pecadores, o ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor do Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, concluindo, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento sobre todas as coisas, seu conhecimento de antemão, antes de tudo. Em Cristo, Deus elegeu, Ele nos escolheu, e nos predestinou, determinou o nosso futuro, o futuro da igreja, os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, separado do pecado, uma igreja separada, a receber a filiação divina, a sermos considerados agora filhos de Deus, recebemos essa filiação, sermos filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Louvado o nome do Santo Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por esta lição. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos os alunos que estão assistindo essa videoaula, que a palavra de Deus ela venha a entrar no seu coração, que você venha guardar essa palavra. Ela foi muito importante porque, como nós falamos, existem muitas linhas de pensamento, muitas falsas interpretações que não têm base bíblica, e que é importante nós entendermos, sabermos disso, nós sabemos que nós cremos no que está na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus como boca de Deus, como Deus falando à sua igreja. Então, que nós possamos ser sempre agradecidos ao Senhor por sermos eleitos de Deus e predestinados à salvação como igreja, predestinada à salvação em Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima videoaula em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos, Pai, te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai amado, ó Pai, pela tua palavra, Pai, por essas lições, Pai, ó Senhor, maravilhosas, a qual nós estudamos, e eu tenho certeza que
Pai, em nome de Jesus, nos vai fazer crescer e amadurecer cada vez mais, Pai amado, na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada aluno. Que o Senhor venha abençoar grandemente a cada aluno, aos seus familiares, a sua casa, livrar de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.